Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Muito boa noite, o Histórias de Gramado hoje comigo em função de curtas férias do titular Luia Barbakov, que deve estar nos assistindo provavelmente aí no litoral gaúcho. Luia, um abraço, tu merece férias aí porque tu trabalha muito, meu velho. Então a gente está aí para te substituir, o que não é fácil, né? Porque esse programa aqui tem a tua cara e falamos aqui em nome da RecPay, que facilita a vida para estacionar em Gramado e vários municípios aí do Rio Grande do Sul, e também nos pedágios, aí facilitando a vida de quem anda pelas estradas do Rio Grande. E também Golden Lagueto, que a gente quer cumprimentar em função da escolha do Lagueto Chateau como o melhor hotel de multipropriedade do Brasil, em eleição pelo voto do cliente. E também bem posicionado aí, o Golden Lagueto. Então, parabéns aí a toda a família Golden Lagueto, ao CEO Enio Almeida. Dito isso, eu vou apresentar o meu convidado de hoje. Ele é Fábio Bertolucci, neto de Leopoldo Rosenfeld, um homem que teve uma contribuição fantástica para Gramado, porque quando a gente fala de planejamento, de turista de alto poder aquisitivo, a gente tem que se lembrar dele, que fez o primeiro bairro planejado de Gramado, o bairro Planalto, e que trouxe de Porto Alegre, ele era agrimensor, o público de alto poder aquisitivo, a J. Renner, FG Beer e outros que trouxeram uma contribuição muito grande para o que é hoje Gramado. Mas ele também é filho, o Fábio, de Annelise Bertolucci, criadora da malharia Anne Rose, ícone na década de 70, 80 e 90 da moda aqui no Rio Grande do Sul. E também a contribuição que ele tem como piloto na área de piloto de automobilismo, inclusive competindo na Europa, e uma participação comunitária fantástica. O nome dele é Fábio Bertolucci. Prazer em te receber, meu amigo. Obrigado, Miron. Obrigado, é um prazer estar aqui. Então, como foi a tua infância em Gramado? O que você se lembra daquele tempo e o que mudou até hoje? O que mudou até hoje é muito. É grave. Acho que a nossa geração teve um privilégio, Miron, de assistir uma revolução acontecer nessa cidade, né? E eu acho que é uma coisa assim muito de Gramado. Tu não vais ver em outras comunidades um movimento tão importante, uma mudança tão grande do tempo que a gente era guri, que a gente andava por aí jogando bola e cruzando mato, né, fazendo coisas que hoje não dá para se pensar, caçar passarinho de funda, pescar em qualquer arroio, qualquer açude, né? Hoje a coisa é bem mais organizada, porque está aqui agora. Nós vimos isso tudo acontecer, nós colaboramos de todas as formas como a gente pôde, né? A nossa geração toda colaborou, e o que está aí hoje é um absurdo, é espetacular. A cidade é única, é impressionante. Mas, antigamente, quando a gente era guri, era outro mundo, era uma liberdade, né?
chegava da escola, ia para a escola caminhando, voltava da escola caminhando. Nós morávamos ao lado do Lago Joaquina Ritabira, eu estudava aqui no Colégio das Freiras, né, que agora é o Marista, e a gente subia e cruzava ali por onde agora é o Hotel Serrano. O Hotel Serrano. Não tinha hotel, não tinha nada, não tinha rua, a gente cruzava, subia e descia o morro, que era o caminho mais curto. Então tinha frutíferos que a gente, dependendo da época, a gente já ia comendo, amoras e maçã e caque, essas coisas, tinha tudo por ali. Então coisas que hoje não existe mais. Hoje o pai larga na escola, pega na escola, né? São mundos completamente diferentes. Então a liberdade que a gente tinha no espaço, eu lembro de Gramado quando tinha um trecho de asfalto aqui na Borges de Medeiros e um outro, 2 quadras ali na Planalto de asfalto, o resto era terra, né? Então, a mudança do que está hoje aqui é gigantesca. Você sempre morou ali perto do Lago Joaquina Bir, que, aliás, foi uma criação do teu avô, o Leopoldo Rosenfeld. Sim, sim. A minha vida toda morei ali. E o bairro Planalto foi um dos que mais se manteve preservado até hoje em Gramado, me parece, né? Porque não teve tanta alteração. Eu acho que tem um pacote para o bairro Planalto estar como está, uma parte como ele foi concebido e quem habitou ele de início, né? E agora o plano diretor que regra com firmeza, né, os usos e todo o que é possível em cada área de Gramado, isso está protegendo, é importante ter esse tipo de cuidado. Mas realmente o Leopoldo teve uma visão muito de vanguarda para a época, né? Olhando para aquela vila, que era isso aqui, e instalar nessa vila uma estrutura como a que ele propôs e fez ali no bairro, com o equipamento que ele colocou, o Lago Joaquina Ritabira, o Lago Negro que ele fez depois, toda a questão de arruamento, o bairro Planalto, todo o arruamento do bairro Planalto foi projeto do Leopoldo Rosenfeld. Gostava de um lago esse teu avô, hein? E acho que ele aproveitava as oportunidades, né? Ele tinha uma paixão, ele realmente teve uma paixão para fazer o que ele fez aqui. Depois do Colégio das Freiras, que era a Escola São Pedro, pelo menos no meu tempo era a Escola São Pedro. Isso. Fiz todo o primário ali. Qual foi o teu... o posterior, depois da São Pedro, você foi para onde? Eu fiz o científico na linha Brasil, no Colégio Bom Pastor. Depois fomos a Porto Alegre. Aí estudamos no IPA e cursei Publicidade e Propaganda na URGS. Mas nesta época eu também estava muito envolvido com as corridas de automóvel, né? E aí eu tentei uma carreira profissional nas corridas de automóvel. Acabou não consegui realizar este projeto. E aí voltei para a atividade aqui profissional em Gramado. A minha mãe, então, junto com meu pai, eles começaram a malharia, e que foi um ciclo muito importante, né? As malhas de Gramado foram muito importantes durante um determinado período, inclusive para o turismo, para o progresso da comunidade. Foi um processo assim muito rico. Então a gente se deteve muito ali e foram esses os caminhos. Automobilismo foi uma paixão, você tinha realmente uma paixão pelo automobilismo e você fez parte de uma geração de pilotos gaúchos extraordinário. Como é que você começou? Era um tempo áureo de Tarumã e Guaporé. Foi um processo assim, naquela época não se tinha muitas opções. A turma hoje, nossa, tem um mundo aos pés, né? Então foi um encantamento para um menino daquela época que tinha jogar bola, andar para os matos com uma funda e umas pedrinhas ou umas bolitas no bolso, né? Ou um caniço pescando em alguma coisa, era o que se fazia, né? E eu não me esqueço, o pivô desse movimento todo foi 2 revistas que o Serginho Bertoja emprestou para o meu pai. Logo lá no início, as primeiras Auto Esporte.
Aí eu comecei a olhar aquelas baratinhas e ali aconteceu uma química que a gente não entende, porque automobilismo é uma coisa que tem isso, né? Tem muito disso. E dali em diante eu me empenhei muito, fiz um esforço muito grande, me dediquei muito para avançar dentro desse esporte, né? E foi, disseste muito bem, naquela época, o nível, né, e Tarumã foi alavanca para isso. Tarumã qualificou muito os pilotos, né? Então, e depois Guaporé, então nós tínhamos 2 autódromos no estado. A competição era muito, muito, muito forte. Éramos arqui-inimigos, né? e gente muito boa fazendo muita força um para ganhar do outro. Isso aí faz com que a régua suba muito. Foi muito bom. Você chegou a disputar a Fórmula Ford. Eu corri, no final foram 12 temporadas, né? Com kart, depois turismo, depois Fórmula Ford, aí fui para a Europa correr de Fórmula 3. Aí quando voltei, fiquei um tempo parado, aí voltei a correr de turismo, fiz mais 4 temporadas, né? Terminei a minha carreira, bem dizer assim, com 2 temporadas no Campeonato Brasileiro de Marcas, numa equipe maravilhosa que a gente tinha. E foi espetacular. Tem uma história legal aí. Eu, na época, me lembro, eu tinha 15 anos e fui ver uma corrida tua em Guaporé. Então, quem nos levou foi eu era amigo do Jarbas Casagrande, Sim. Filho do Alberto Casagrande. Então, fui eu, o Jarbas, o Alberto, que é o pai do Jarbas, e Setembrino Boniatti. E, na época, chegar em Guaporé era uma aventura. Sim. O pessoal não imagina. E eu me lembro que a gente estava numa estrada muito ruim e a gente parou para pedir para um agricultor ali como é que chegava em tal lugar, porque a estrada não era boa, né? E ele disse, não, vai adiante, daqui a 5 quilômetros tu pega uma estrada, tá uma teteia. Imagina a teteia que era a estrada para chegar em Guaporé. Imagina. Nesse processo todo, eu acabei fazendo durante 2 anos uma equipe que foi uma das coisas mais legais que eu fiz, Miron, foi a Gramado Racing. Eu tinha voltado da Europa, eu tinha visto muita coisa lá. Aí o Bagunça, que é um gramadense, me convidou para correr. Inicialmente ele iria ser o Bagunça e eu, no final foi o Baguncinho e eu. E a ideia, então, normalmente tu coloca os patrocinadores, né, em destaque no carro. E aí nós combinamos, porque o Bagunça também é um apaixonado por gramado, em colocar gramado como destaque no carro. E os patrocinadores seriam um apoio, né? E isso foi muito legal. A turma aqui em Gramado curtiu muito. Nós íamos para Tarumã, principalmente. Nossa, o Luiz Emílio ia com o motorhome dele na sexta-feira, encostava no Tala Larga, fazia um fogo, começava um churrasco na sexta, que terminava no domingo. Ia uma galera, ia uma turma, Guaporé também, né? O Jarbas é um aficionado, o Jarbas correu de kart também. Afinal, movia. Nós ganhamos uma prova do Brasileiro de Marcas. Depois a Gramado Racing foram 2 anos, e aí ela inspirou a Rinaldi Racing, que foi essa última equipe que eu montei. Aí era uma equipe gigante, eram 2 carros, tinha 2 engenheiros, era um orçamento para a época, para fazer frente à equipe da Fiat, à equipe da Volkswagen, à equipe da Ford, com pilotos, corria Ingo Hoffmann, Chico Serra, Paulo Gomes, pilotos que correram na Europa de Fórmula 1, lendas, correram Le Mans, correram tudo. E esses caras eram com quem a gente batia com os carros de fábrica. E fazíamos bem, ganhamos uma corrida deles aqui, eu não me esqueço. Eu saí quando eu cheguei nos boxes depois da vitória, o pessoal me carregou, me levaram carregado até a turma de Gramado, saíram do Tala, invadiram o box ali e me carregaram, me botaram no pódio e estava um movimento, uma gente, placa e faixa. Daqui a pouco o Ingo Hoffmann, foi o maior campeão da Stock Car, ele virou para mim e disse, que é isso aí? Eu disse para ele, isso é a minha turma, a minha turma. Foi então, a corrida mais memorável essa aí? Foi maravilhosa, mas tivemos outras. 12 horas de Tarumã, teve... 12 horas de Tarumã eu corri
3 ou 4 vezes, não me lembro, mas 12 horas é uma corrida difícil. Acontece muita coisa. E em todas elas aconteceu. Então eu nunca consegui uma performance assim, chegar num resultado legal, né? Eu quebrava uma coisa, a gente sempre terminou. Terminei todas, mas sempre com dificuldades que nos faziam parar. Não era muito normal. Não, é normal numa corrida desse tamanho, né? Então, alguma coisa quebrar, algum acidente te alcançar, né? E tu faz todo um planejamento, então às vezes não dá certo. Então, nas 12 horas a coisa não rolou, que é uma corrida encantadora, era muito esperado. Você chegou aí para a Europa correr e acabou voltando depois em função da malharia nervose? Não, eu voltei em função do acidente que eu tive, voltando de um treino em Hockenheim. Eu me machuquei muito, e aí eu demorei para ficar em condições de correr. Aí a janela, Miron, a janela que eu tinha para dar sequência num processo se foi, né? Eu estava lá, eu tinha patrocinadores de lá, então estava num processo muito legal e virando muito bem. Eu vinha de temporadas de Fórmula fora aqui no Brasil, onde a gente andava muito. Eu andava... Hoje o pessoal não consegue nem treinar mais. Hoje vão tudo para simulador. Na Fórmula 1, eles treinam um pouco. Hoje, né? Naquela época, nós íamos a qualquer dia para Tarumã, passava o dia inteiro andando em Tarumã, o dia inteiro andando em Guaporé. Nós ficava de dono do autódromo, então nós andávamos muito. Tinha muita mão do carro, né? E eu cheguei lá com muita mão do carro. Era uma época que não tinha tecnologia para fazer ajuste. Não, era analógico. Era na chave de fenda. Era pré-analógico o negócio. Aí tu chega na Alemanha, toda a Alemanha tinha, na segunda-feira à tarde, o autódromo de Hockenheim à disposição para treinar. A única janela que tu tinha para ir para uma pista com carro de corrida, e aí tu tinha turnos de monoposto e turnos de turismo, quer dizer, tu não tinha a tarde inteira, tu andava meia hora, 40 minutos, uma hora por semana num carro de corrida. E isto hoje não tem mais. Então hoje os caras vão para os treinos, treinam e tal. Tu não treina mais fora da corrida, né? Não existe mais isso. Por isso que eles usam muito simuladores, né? Os simuladores na Fórmula 1, nos protótipos, todo mundo vai de simulador, porque é muito caro andar. Esses carros são... no jogo de pneus hoje, na média, está em torno de 25, 30 mil reais um jogo de pneus líquidos para um Stock Car, para um carro de marcas. É muita grana, meu. É um absurdo a grana. Então eles não se mexem. Se bater e estragar, então, meu Deus do céu. E aí você foi trabalhar com a família na Nervose. Para o nosso público, para aquele pessoal que não viveu essa época, fale um pouco mais sobre a importância, o pioneirismo da Nervose e o que representou para a economia de Gramado. Ela criou um segmento econômico que não existia. Então isso por si só já é muito importante. Mas o grande legado da minha mãe, a grande colaboração que ela deixou para essa comunidade foi, naquela época, as mulheres, foi 1960 e poucos que ela começou, as mulheres daqui, elas eram ou do lar, ou manicure, cabeleireira, ou cozinheira, faxineira, era o que faziam, ou costureira, era o que tinha. Que outra opção uma mulher tinha naquela época aqui? Era isto, né? E daqui a pouco elas começaram a trabalhar numa fábrica que produzia malhas. Chegamos a ter mais de 100 mulheres trabalhando, né? Demorou para o primeiro homem começar a trabalhar no meio daquela turma. E daquela turma surgiram todas as outras malharias aqui de Gramado. Foi uma escola. Elas aprenderam um ofício, as mais como é que eu vou adjetivar, as mais interessadas, as mais espertas, as que precisavam mais, por qualquer motivo, daqui a pouco no porão da casa botavam uma maquininha, ficava tecendo, né? E se criou uma cadeia que naquela época
foi muito virtuosa. Eu achei que foi esse o grande legado. E numa época que Gramado tinha 12, 14 mil habitantes, né? Pois Ficou um tempão tendo 14 mil. Então, nesse processo, a gente acompanhando a mãe já no final da vida, era muito lindo. Ela encontrava as meninas no mercado que ela ia, no salão, na loja. Quando elas viam a mãe, elas ficavam assim, muito felizes e tiravam foto e beijavam e assim. Sua mãe era uma lady. E elas gostavam. A minha mãe era muito firme na fábrica, ela era muito dura, mas ela gostava muito da turma. Então, até hoje a gente encontra as meninas e é sempre um encontro de muito afeto, de muito carinho, de uma boa lembrança. Então, a minha mãe deixou esse legado e ainda tem algumas malharias, algumas coisas assim que ainda resistem, né? Porque o setor têxtil mudou completamente, com a abertura de mercado, com China, com tudo, isso girou completamente o cenário. Mas ainda tem alguém ainda daquela época que faz como um artesanato, né? Mas foi muito lindo sempre. Até o final da vida, minha mãe teve o afeto dessa turma. E eu acho que o grande legado, o grande legado dela, Miron, foi isso. Foi proporcionar àquela geração de mulheres uma janela de oportunidade onde elas viraram empresárias, donas de fábrica. Olha que bacana. E também a Ana Rose teve um envolvimento comunitário muito importante. Acho que isso foi uma característica forte, porque eu me lembro, nós chegamos a correr junto maratonas, meia maratonas, fazer uma equipe de corrida aqui em Gramado e a Ana Rose era patrocinadora. Sim, temos fotos. Quando nós fizemos projetos culturais, que nem o projeto Lareira Acesa, começamos a trazer artistas do Rio Grande do Sul, grandes shows para cá, todos. Que não existiam, a Ana Rose estava lá patrocinando, né? Então tinha esse envolvimento comunitário. Naquela época, Miron, a comunidade, eu me lembro, meus pais, eles iam toda semana a Porto Alegre para fazer alguma coisa, mas as compras eram em Gramado. O dinheiro ficava aqui. Não ia fazer compra no mercado em Porto Alegre para comprar mais barato. Não, eles compravam aqui as coisas, compravam os eletrodomésticos do Pascoal, né? Casa Cacique. Casa Cacique, isso mesmo. Então, e a comunidade toda se ajudava. Tu erguia uma bandeira, a turma vinha, né? E Gramado, nesse contexto, foi, eu acho que a grande alavanca, né? A doação, a paixão de uma geração, ou mais de uma geração, né, que fizeram com que ela se transformasse no que ela está. O Nataluz foi pura paixão, foi sonho, né, de uma ideia, a coisa virou, e aí onde precisava a turma se metia. Então, eu morei sempre ali do lado do Lago Joaquina, o primeiro show no lago, eu não me esqueço. Eu estou ali, daqui a pouco, Fábio, precisamos de uma mangueira, uma água para não sei o que do laser. Liga na torneira. Então tinha uma mangueira, cruzava lá. Aí eles precisavam de energia, fizeram um gato na rede ali, na rua Leopoldo, passava por cima dos Pinheiros, onde é agora o restaurante ali, o Mesa, né? E ia energizar ali, sei lá o quê. Então, e era a turma de Gramado. Só que o troço foi andando, daqui a pouco não era mais a turma de Gramado, chegava um pessoal que nem te olhava antes, a turma passava, a gente se cumprimentava. Agora passava uma turma lá de bairro, eu não me esqueço um dia, aí como é que estão? Os caras me olharam, nem bolas, o que é? Então, mas assim, essa evolução, ela só se deu porque teve um ciclo onde a turma de Gramado tu chamava e se doava, né? Hoje é muito profi, não tem como ser diferente. Mas só está assim porque teve uma fase importante onde a comunidade arregaçou as mangas e fez loucuras. Eu acho também que tu tivesse também entrou nessa vibe aí de comunitária, né? E aí eu vou entrar já na questão familiar. O Fábio, ele casa com a Marisa, tem filhos, tem o Fabrício, Lorenzo, a Isabela. E aí descobre ali pelas horas tais que o Fabrício tem um problema de saúde.
E ali começou o teu envolvimento com o Instituto de Câncer Infantil. Isso. O pessoal diz assim, tu é voluntário? Eu digo, não, eu não sou voluntário. Eu fui convocado. Então, é uma doença assustadora. O Fabrício teve câncer com 9, 10 anos de idade, né? E foi uma angústia gigantesca. Graças a Deus deu tudo certo. Ele está muito bem, então é um atleta maravilhoso, tem uma série de atividades, né? Então deu tudo certo ali. Então nesse processo ficam questões para a gente administrar no íntimo da gente, né? Então cada um administra de um jeito. Eu entendi e olhava para aquela estrutura espetacular que é o Serviço de Oncologia Pediátrica do Clínicas, onde o Fabrício foi tratado, que foi obra do Instituto Câncer Infantil, aquela equipe que ainda tem vários lá hoje. Hoje o Dr. Lauro Grejani, que foi o primeiro oncologista que fez o primeiro procedimento no Fabrício, fez uma punção, foi o primeiro médico que mexeu nele depois do exame inicial do Dr. Bruneto. O Dr. Lauro Grejani é hoje o chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do Clínicas. Ele está nessa lida há mais de 30 anos. Tu pensa na craqueza desse homem. É uma figuraça, fã de Gramado, vem toda hora que pode com os filhos dele aqui. Então eu olhava para aquilo e disse, eu não sou médico, mas eu tenho que ter feito alguma coisa na minha vida para colaborar com isso, né? É uma instituição da gente se orgulhar e da gente ver como é que a gente faz para ajudar. E aí associei isso à minha paixão por Gramado e a visão que eu tenho do poder que Gramado tem. Então Gramado tem um poder gigantesco. Tudo que Gramado faz reverbera, brilha. Mas poder é compromisso, né? A gente não só usufrui do poder, o poder te traz compromisso. Então esse poder tem que servir para alguma coisa. E fiz um movimento de interface entre Gramado e o Instituto. E a comunidade reagiu como sempre reagiu, né? O abraço que Gramado deu no Instituto Câncer Infantil foi espetacular, é espetacular. Nós vamos agora, no dia 20 de maio, realizar a 23ª edição da Corrida pela Vida. E vai ser um evento que vai resgatar aquelas primeiras edições, vai ser uma caminhada aqui pelo centro de Gramado, né? Uma caminhada com muito cuidado para a gente atrapalhar na medida certa, né? Porque o trânsito de Gramado ele exige esse cuidado. E depois vai ter um evento gastronômico no Lagueto Pedras Altas, que é nosso parceirão nesse projeto, onde o Instituto vai fazer uma prestação de contas à comunidade gramadense. Nós vamos mostrar o que a gente fez, o Instituto fez nesse período e como o Gramado foi importante, como a parceria, os movimentos que Gramado desenvolveu nesse tempo com o Instituto Câncer colaboraram para os projetos do Instituto hoje estarem na dimensão que estão. Vai ser um evento muito importante, este encontro que a gente vai fazer. Então, foi fazer de um ruim um bom, Mirão. Foi fazer de um ruim um bom. O Menor do Susto é um movimento muito importante que a gente curte muito fazer. Você acha que, apesar do crescimento de Gramado, esse espírito colaborativo, ele permanece hoje? É diferente, Mirão. Gramado é diferente. Estou te falando de uma comunidade. Em cima dessa comunidade tem um enorme de um business, né? Com valores gigantescos. E o que Gramado estabeleceu hoje não foi feito só para o gramadense. Tem muito capital de fora, tem muita expertise de fora, tem muito acréscimo ao brilho que Gramado tem, que veio de pessoas que não são daqui, que não têm a relação que a gente tem com a comunidade. Então, não são todos os que abraçam, mas tem muitos desses que abraçam espetacularmente. Então, para te dizer assim, era um grupo menor
A cidade era menor. Tu disseste 12 mil habitantes, nós estamos chegando em 40. Né? 44. Jesus, já passamos dos 40. Então, nesse sentido, assim, ó, o tamanho é um problema. A dimensão de tudo é um problema. Mas a gente sabe onde é que a gente vai. Né? Se eu chegar na Yara, ela vai responder. Né? A gente tem parceiros aqui. Eu chego no André Tizotti, eu nem chego. Né? A turma da família Perini, ali do Serra Azul, não... É só notificar, pessoal, vamos fazer isso, nós estamos juntos. Né? Meu Deus, aí eu vou cometer injustiças. Nós não temos tempo de eu elencar dessa comunidade os abraços que a gente recebe. O movimento da corrida é uma coisa assim maluca. E foi 100% apoiada, 200% apoiada por todos os gestores, de todos os tempos, independente de partido, independente de nada. Não teve secretário de saúde, não teve prefeito, não teve ninguém que, por determinado momento, estivesse com a responsabilidade de conduzir a cidade, né, que não respondesse da forma mais positiva. E continua sendo isso. Só que não é nesse universo todo, a gente tem que chegar nos lugares certos. Né? A questão política, eu já vi muito aqui, os partidos se digladiarem numa eleição e brigas fortes, né? E briga forte é bom, né? Depois, disputa forte, né? E depois os partidos disputando quem trazia mais verba para Gramado. Então, o partido de oposição mobilizava os seus deputados, olha, precisamos trazer mais dinheiro para isso, para aquilo, para infraestrutura, e até hoje é. Né? Uhum. E eu já vi também outros municípios onde houve rompimento porque uma pessoa de oposição, por exemplo, está pedindo recurso para o município e o partido achava que aquilo era uma afronta. Né? Então, Gramado sempre foi muito colaborativa nesse aspecto, seja na política, seja na área social. Acho que sim, acho que a comunidade se respeita. Eu, numa oportunidade, encontrei um prefeito comentando como é que está. É só não atrapalhar eles, vai bem. Né? O prefeito se colocou e maravilhoso. Ele disse, não, eu só não posso atrapalhar, deixar os caras fazer o que eles têm que fazer. Né? Então, acho que a comunidade, Miron, ela tem essa potência e ela é muito presente. Eu fiquei um pouquinho preocupado contigo, um tempo atrás, que eu achei que o teu amor por Gramado estava perdendo um pouquinho de força, pelo teu amor por São José dos Ausentes e pela pescaria. Como surgiu a paixão pela pescaria na tua vida e por São José dos Ausentes? Bom, a pescaria, eu te disse já, é coisa de guri, não tinha internet, não tinha videogame, não tinha nada. Então, ou pescava, ou caçava, ou jogava bola. Não tinha, e andava de bicicleta. Né? Era um quarto entretenimento que a gente tinha. Ou brigava na rua. Também era um esporte... Era um esporte bem praticado. Bem praticado. Bem, mas a pescaria sempre foi uma coisa que eu curti. Meu pai era caçador, o Ronaldo gostava de pescar também. O Jorge, meu irmão, já não gostava de nada disso, mas aí... Era escoteiro? Escoteiro, sim, escoteiro. E nesse processo, o Fabrício gosta muito de pescar, a Isabela gosta muito de pescar, o Lourenço já nem tanto. Fui convidado a participar de um evento em São José dos Ausentes. A abertura foi um evento, a primeira expedição da pesca da truta em São José dos Ausentes, em 1998, se eu não me engano. E fomos o Fabrício e eu. E nos encantamos com aquilo. Né? E a pesca da truta, usando equipamento de fly, ela é mágica, ela é espetacular. É um negócio... Não existe truta em Rio Feio. Aqueles lugares lá, aqueles rios lá são encantadores. Água limpa. Nossa, e os lugares são muito lindos. Né? E aí, nesse processo, a gente foi se encantando com a cidade e é um lugar para a gente ficar em paz com Deus. Lá é bom. Continua indo muito para lá? Sim, gosto muito. Vou muito lá. Tenho um espaço lá que a gente
edificou para a gente pensar na vida. É um lugar mágico, né? E as trutas estão lá. A pescaria também te aproximou de outro personagem divertido, que é o Iote. Sim, sim. Nós já nos conhecíamos, mas ele comunga desse É sentimento. uma religião, é comum. Temos até um líder espiritual que é o John Krakauer, que é um escritor americano, alpinista, muito maluco, e ele tem publicações muito interessantes que tratam exatamente deste sentimento, né? Por que o cara escala uma montanha? Por que o cara faz essas loucuras com a natureza, né? Então, temos uma religião e nos intitulamos como Krakauianos, né? Mas isso vem nessa relação com a natureza, né? Que a gente se identifica, né? Então, ir para a beira do rio, fazer um acampamento, fazer uma pescaria, uma aventura. Não é todo mundo que gosta também, mas essa turma se encontra e se diverte. Maravilha. Tua vida profissional agora, Fábio, já tem algum tempo que você está trabalhando num projeto tecnológico de Gramado? Também. Minha vida profissional hoje é uma operação que chama Escritório de Negócios, com o Anderson Bueira e o Rogério Ramos. Basicamente, nós temos o conjunto das nossas experiências, né, profissionais, o conjunto das nossas relações com essas comunidades, com as entidades, com tudo, para que a gente, nesse processo, encontre interesses de toda a ordem. Então, um projeto que a gente tocou muito forte foi de estabelecer aqui em Gramado um centro de tecnologia, entendendo que esse é um espaço de muita oportunidade. Mas existe uma questão de timing. E Gramado tem um problema. O sucesso do turismo é tão grande que sobra pouco espaço, né? Então, se ele fizer a conta, vou botar X valor nesse projeto de tecnologia, vou botar X valor num projeto associado ao turismo, o retorno do turismo é muito mais rápido, é uma história que a turma conhece muito mais. Nós enxergamos na tecnologia uma perspectiva de maior prazo, tu vai ter mais tempo respostas, e quando elas acontecerem, elas serão gigantescas. Mas tu tem que acertar, tu tem que fomentar, é uma outra ciência, é uma outra cultura. Então, criar novos cenários. Então, nós desenvolvemos aqui na linha Ávila um projeto urbanístico, são 15 lotes, e a ideia era que ali se estabelecessem empresas de tecnologia. Fizemos vários contatos, viajamos, fizemos uma série de coisas na busca desse encontro. E nesse processo o mundo mudou muitas vezes, né? Então, hoje esse projeto está avançando, ele continua com a ideia do Hub, ele continua uma ideia de um Small Campus. Nós temos uma carta de intenções com a Fevale de estabelecer ali um Small Campus, mas isso tudo precisa tem uma questão do tamanho do investimento para isso que está se realizando daqui a pouco, não exatamente como a gente pensou e não no tempo que a gente gostaria, mas no tempo que vai ser e associado a um outro movimento muito bacana que vai acontecer ali, que é assunto para a gente falar oportunamente. Ali, quando você fala desse polo, é na área da antiga fábrica da Mazotti. Para cima. Era um sítio que eles tinham ali, aquela área foi onde se estabeleceu esse projeto. Está ali, está acontecendo, vai terminar, os 15 lotes serão entregues agora, no primeiro semestre desse ano. Na verdade, na pandemia se falou muito em mudar a matriz econômica de Gramado, porque a dependência do turismo, que hoje chega a 85%, ela começou até a ser questionada. Então, eu acredito que o investimento tecnológico ele tem uma adequação muito boa com o turismo, na medida que é uma indústria não poluente e a tecnologia sempre agrega valor à atividade principal. Quem mexe com tecnologia tem o perfil que Gramado precisa
para o seu turista ou para quem habita aqui. É uma cidade que precisa receber gente desse calibre. O mundo ele está mudando, ele está mudando numa velocidade. Uma pergunta que eu fiz para todos os executivos de empresas importantes de tecnologia que eu tive a oportunidade de encontrar nesse período em que a gente trabalhou fortemente com isso. Como é que vai ser o mundo daqui 5 anos? E a resposta é exatamente a mesma. Eu fiz essa pergunta agora no final do ano para um executivo da IBM que trabalha em Canela, remoto, é uma autoridade. Ele trabalha remoto na casa dele em Canela. É uma autoridade de dar palestra em eventos de tecnologia, de ser o VIP dos eventos de tecnologia, ele trabalha remoto. E eu perguntei para eles, Fabiano, como é que vai ser daqui 5 anos? Ele respondeu exatamente a todos, igual a todos. Ninguém sabe. Daqui 5 anos, ninguém sabe. Por quê? Porque vai virar tudo ao avesso. Sei lá quantas vezes. O que levava 3 gerações para se modificar, começou a levar uma geração, aí meia geração, agora são meses. É o maior sucesso no mundo, em meses acaba. Tu descobriu a roda. Daqui 6 meses não vale mais nada, vale tudo agora, não vale mais nada ali. Então, o movimento é muito rápido. Então, a gente tem que entrar nisso. Um outro olhar. Essa tecnologia pode ser de muito valor para um viés do turismo de Gramado, que acho que é a grande alavanca hoje, que é o entretenimento. Pode criar ferramentas interessantes para a gente desenvolver equipamentos novos, criar novos atrativos, fazer coisas diferentes do que está acontecendo aqui. Né? Foi feito agora, na temporada de Natal, o Megadomo. Não sei se chegaste a ver o show lá. Não cheguei a ver. Mas pensa numa mistura de musical, de teatro e tecnologia. É um negócio surreal. É um troço que tem que assistir sentado, de pé tu não fica, porque é aqueles troços passando, né, com projeções, com som, com tudo. Então isso eu acho que é uma ponta do iceberg do que pode ser. Né? Então, se não entrar nesse caminho, não vai sonhar. E se nós ficar do jeito que nós estamos, daqui 5 anos nós estamos velhos. Então tem um ciclo andando, nós temos que renovar. Né? Então seria muito interessante, mas vai ter o seu tempo. Saindo da tecnologia, túnel do tempo agora, Fábio, o que você sente mais saudades de Gramado do tempo da tua juventude, do tempo da tua infância? Bah. Nós tínhamos uma vida muito boa. Eu com meus irmãos, principalmente. Nós tínhamos uma liberdade, Miro, uma liberdade, né? Tu não tinha medo de assalto, tu não tinha medo de deixar uma criança sair. Nós almoçávamos e saía de casa e voltava escurecendo. E não tinha celular para saber onde é que tu estava, ninguém. Tu chegava a hora que tu queria chegar, esgualepado. Fazendo pescaria, pescaria, andando de bike, correndo, andando de bicicleta. Tu inventava, encontrava os amigos e saía. Não tem mais hoje. Eu me lembro quando criança eu jogava futebol na frente da igreja São Pedro. Morava ali perto. Nós jogávamos todo início de tarde, jogava ali, era um gramadão, né? Sim. De vez em quando vinha um padre lá que não gostava muito, chamar atenção, mas Mas nós era saíamos natural. de casa. Andava de carrinho de lomba ali na descida da rua Bela Vista, que vinha do Parque Equinor. Hoje ninguém sabe desci se é um ali, carrinho de lomba. quando eles asfaltaram ali para o Lago Negro, eu desci, eu tentei me matar várias vezes ali, quase consegui. Quase consegui. Eu acho que a coisa mais espetacular que a gente fazia, e não se dava conta, era isso. Eu acordava de manhã e tal, pegava a pastinha, marchava até aqui a Escola São Pedro, né? Voltava, almoçava, ia para a rua, fazer o que desse na telha, e voltava de noite. Então,
isso foi um privilégio a gente poder fazer. Isso agora, nem lá em Ausentes eles fazem. Essa do carrinho de lomba, eu andei lá naquela descida do Lago Negro e também andei nessa do Parque Knorr, né? Um dia, acho que eu botei muito óleo nos rolamentos, o carro estava muito... Rápido. O carrinho estava muito rápido e chegou lá embaixo, eu ia entrar na Avenida das Hortênsias ali, tinha um trânsito razoável e eu fui ao freio, eu tinha um chinelo Havaianas que a minha mãe tinha dado e aquele chinelo gastou tudo atrás naquela freada, né? Quando eu cheguei em casa, tu imagina... O chinelo rodou de novo. O chinelo rodou de novo. Então é isso, eu acho que o Miron... Saudades. Foram tempos bons, foram passando. Eu gosto muito da minha vida hoje, né? Completamente diferente, quer dizer. Tu tá com que idade, Fábio? 67. Tem a música do Erasmo Carlos que eu gosto muito, né? Quando eu era jovem e me excedia, ou fazia alguma coisa errada, naturalmente a minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Né? E aí ele termina a música: eu agora que sou velho e me preocupo, né? As pessoas dizem, não se preocupe, ele é velho, ele sabe tudo. E eu, com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Então, à medida que a gente vai andando, a gente perde essa inocência, né? Que naquela época era um patrimônio maravilhoso, a gente não tinha preocupação nenhuma, não tinha preocupação. Hoje tu não deixa uma criança sair na rua, o mundo ficou muito malvado, né? Então essas angústias todas, a gente não tem como não ter. Maravilha, Fábio Bertolucci, obrigado pela presença aqui, foi um privilégio ter estado com você, como diria Mendes Ribeiro, e tu sempre é um amigo querido que eu admiro e que tem uma contribuição muito grande para Gramado. Miron, eu agradeço o convite, foi ótimo essa conversa, a gente deu uma viajada, né? São lembranças, reflexões que a gente não faz muito, né? Te agradeço, fica um abraço para o Luia, né? Que acaba sendo responsável por essa oportunidade da gente conversar, e fiquei muito feliz, gosto muito de ti também, a gente é amigo a vida toda. Tamo junto, Miron, obrigado. Tamo junto. O Luia, naturalmente, volta semana que vem, aí, depois de merecidas férias no litoral gaúcho. Então, o comando semana que vem volta a ser de Luia Barbakov. E o nosso programa Histórias de Gramado tem o patrocínio da RecPay. Se você não tem ainda, procure o aplicativo da RecPay para estacionar, para pedágios aí em todo o estado, e facilite a sua vida. E também da Golden Lagueto, eleita através do Lagueto Chateau, agora recentemente o melhor hotel de multipropriedade do Brasil, não é pouca coisa. Então é um privilégio ter o apoio da RecPay e da Golden Lagueto. O Histórias de Gramado volta quinta-feira, 20h, aqui pela Gramado TV. Uma boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.